Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje os temas são quase inevitáveis. O futebol e as touradas, o acordo sobre o Brexit e a Arábia Saudita e Khashoggi e a política de genocídio no Iémen. Começaremos então pelo futebol e pelas touradas. As duas coisas parece que se juntam porque o futebol está a ser uma autêntica tourada. Como dizem os portugueses, isto é tudo uma tourada. Os jornais e futebol, os jornais, sobretudo as televisões e o futebol, são uma obsessão autêntica para imensos portugueses. E há aqui uma lavagem cerebral absolutamente inadmissível que as televisões estão a fazer da população portuguesa para exaltarem os seus instintos mais baixos, para promoverem o seu afastamento dos problemas reais do país e da necessidade de participação cidadã para os levar para o meio destes incidentes lamentáveis de violência e delinquência no futebol. O futebol, infelizmente, está a tornar-se cada vez mais um negócio que mete muito dinheiro e esse dinheiro vem, por vezes, das mais obscuras proveniências. A televisão e os jornais e de uma maneira geral, os meios de comunicação são instrumentos que servem apenas para exaltar as emoções e para mobilizar as massas para aquilo que elas têm de mais irracional. O futebol é um espetáculo, um belo espetáculo, e infelizmente está a ser desvirtuado por esta realidade. O caso dos meliantes de Alcochete, esses indivíduos da juventude leonina, daquilo que chama-se juventude leonina, e do ex-presidente do Sporting e do chefe da claque leonina, um tal Mustafa. Tudo isso é apenas uma das mais lamentáveis cenas que temos vindo a assistir em Portugal nos últimos tempos. Infelizmente, a lei não pune estes indivíduos como deve ser, nomeadamente com o impedimento de frequentarem recintos desportivos. Um indivíduo como Bruno de Carvalho chegar à liderança de um clube com a história e com a respeitabilidade que ele merece aos portugueses, que é o Sporting, e o indivíduo como esse tal Mustafa, que organizou a claque leonina numa prisão juntamente com outros prisioneiros, é a demonstração de que o mundo do futebol está podre. Já não bastam as investigações do Benfica, do Porto, dos grandes clubes, às tentativas de suborno, a esses negócios escuros que sempre se correm no futebol. Vem-nos agora, chega quase à pornografia de indivíduos como Bruno de Carvalho e Mustafa estarem à frente do futebol. É tempo de a ética ser instalada no reino do futebol, porque o reino do futebol está completamente despido de ética. O rei do futebol vai completamente nu de ética. E um código de conduta de dirigentes e claques desportivas, de transparência de claques e do seu financiamento. As claques podem não ser em si um mal,
mas a forma como elas funcionam, como elas são financiadas, é altamente obscura. Vimos que foi apreendida droga ao Mustafa e resta saber para onde era, de onde é que ela veio, para onde é que era, quem é que tinha conhecimento da existência dessa droga, porque é que Bruno de Carvalho não tinha conhecimento da existência dessa droga. Isto é, o crime graçava dentro da claque leonina e, pelos vistos, Bruno de Carvalho fingia não conhecer. Mas não é só o problema da claque leonina, é também da claque portista, que funciona de maneira idêntica à leonina, da ilegal claque benfiquista, que não está legalizada, mas que existe na realidade, e há por parte do Benfica uma autêntica fraude à lei. Tudo isso deve ser regulado com códigos de comportamento que é a altura de se implantarem. Esta semana também fomos confrontados com o problema das touradas em Portugal. As touradas são uma tradição portuguesa, mas ultimamente têm gerado oposição. Oposição, sobretudo, porque cada vez mais há informação sobre a forma como é preparada a lide. A lide é preparada com imensa violência, com drogas injetadas nos touros, com a sujeição dos touros a autênticas torturas antes deles irem para a arena, a estarem em lugares escuros, sujeitos a serem picados, a serem enraivecidos antes de entrarem para a arena, a fim de que a lide seja uma lide emocionante. Tudo aquilo que se passa antes da arena é verdadeiramente criminoso, é um atentado contra os animais. A lide é o que nós sabemos, com touros a serem picados, a escorrerem sangue e os espectadores a deliciarem-se com o sangue e com os touros a serem picados. As touradas são muito antigas, os touros eram venerados até pelas civilizações antigas, desde a civilização egípcia à civilização persa, e depois à civilização cretense, por exemplo, que fazia autênticos torneios de acrobacia com os touros. O lidar com os touros em torneios de acrobacia, como faziam os cretenses, até com as mulheres cretenses a fazerem esses torneios de acrobacia, é uma coisa. Aliás, as pegas que são característica das touradas portuguesas são também um espetáculo de coragem e de emoção. Isso é uma coisa. Outra coisa é o espetáculo de sangue que os toureiros e os cavaleiros infligem aos touros. Isso, neste momento da civilização, é completamente inaceitável. E lamenta-se que um poeta como Manuel Alegre defenda as touradas da maneira que o faz e diga que as touradas são uma arte a fim de as isentar de IVA, ou melhor, de as sujeitar a um IVA reduzido de 6%. As touradas não são uma arte, as touradas são um espetáculo, e o espetáculo pode não ser arte, por outro lado, tem aspectos de espetáculo violento que são totalmente contra a civilização atual, que respeita os animais como fazendo parte integrante desta terra que não pertence aos homens, mas à qual os homens pertencem. Os jogos de tourada devem ser mantidos e devem ser protegidos porque não implicam violência, e deve ser proibido completamente
acicatar dos touros, o enraivecer dos touros através de agressões que se perpetram antes das touradas. Sendo um jogo, compreender-se-ia até uma redução do IVA. Não sendo um jogo, sendo um espetáculo de violência, o IVA não pode ser reduzido. Bem pelo contrário, não devia ser sujeito à taxa máxima, porque a violência deve ser condenada. Bem andou o Porto, a cidade do Porto, que desde o século XIX não tem touradas. O Porto chegou a ter 5 praças de touros e essas praças de touros foram extintas. Felizmente o Norte libertou-se desse bárbaro costume de picar os touros, de os encher de sangue, de os encher de tortura. E é isso que se espera que o país faça, não confundindo arte, quando ainda hoje ou ontem vi na internet alguém com pinturas de Picasso e de outros pintores sobre as touradas, perguntando se aquilo não é arte. Pois é, a pintura é arte, mas a tourada não. O que é que tem a ver a pintura de uma tourada com uma tourada? São subterfúgios que não devem ser aceitos e as touradas devem ser claramente consideradas como algo indigno da civilização atual e sujeitas, enquanto se mantiverem assim pelo menos, e não se transformarem num jogo como elas podem e devem ser, com um jogo entre o homem e o animal com lealdade, como os homens jogam futebol ou basquetebol ou outro desporto qualquer com lealdade. Enquanto não for assim, não há razão nenhuma para não sujeitar as touradas ao IVA, até ao IVA máximo. Bem, isto parece que anda tudo ligado e assistimos agora também na Inglaterra uma autêntica tourada sobre o Brexit, sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Ora bem, para se perceber este momento, é necessário percebermos qual foi a relação sempre, que sempre aconteceu entre o Reino Unido e a Europa e o continente europeu. A história vem de longe, vem particularmente desde o fim da Guerra dos 100 Anos, em que as possessões inglesas acabaram as possessões inglesas no continente europeu. Desde aí, as relações entre a Europa continental e a Inglaterra foram sempre relações de amor-ódio. É tanto assim que, apesar de a Inglaterra ter vencido a Segunda Guerra Mundial, juntamente com a França, contra a Alemanha, a Inglaterra não fez parte dos países fundadores da Comunidade Económica Europeia, nem das instituições que levaram à Comunidade Económica Europeia, que foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, houve sucessivas tentativas nos anos 60, houve sucessivas tentativas da União Europeia receber como parceiro a União Europeia, então Comunidade Económica Europeia, receber como parceiro o Reino Unido, e essas tentativas nunca surtiram efeito, sobretudo porque tinham pela frente o veto, isto nos anos 60, com o primeiro-ministro inglês de então, Harold Macmillan, a pedir a adesão à União Europeia. Macmillan dirigiu o Partido Conservador, mas a ser vetado pelo presidente francês General de Gaulle. Houve duas tentativas que foram sempre vetadas pelo General de Gaulle, uma tentativas de Macmillan e depois de Harold Wilson por parte do governo trabalhista. Entretanto, em 1973, lá se aceitou a adesão
do Reino Unido à União Europeia e, desde então, com inúmeras vicissitudes, incluindo um referendo em 1995 sobre a manutenção dessa adesão, porque a adesão à União Europeia era contestada por uma boa parte da população. Nesse referendo, 67% da população inglesa manifestou-se a favor da manutenção na Comunidade Económica Europeia, mas a contestação continuou até à decisão de Cameron de convocar um referendo. Ora bem, também temos de perceber, para percebermos o problema do referendo, temos de perceber o problema da complexidade, ou melhor, para percebermos o problema que o Brexit implica para as relações entre o Reino Unido e a União Europeia, temos de perceber um pouco o que é o Reino Unido. Porque o Reino Unido não é uma nação como Portugal. Ela aproxima-se muito mais de países como a Espanha, em que há regiões, mas neste caso há autênticos Estados que estão unidos sob a coroa inglesa. O Reino Unido é mesmo isso, um reino de vários países que se uniram. O reino da Inglaterra, o reino do País de Gales, o reino da Escócia, o reino da Irlanda do Norte, todos eles unidos sob a coroa do soberano inglês, atualmente a Rainha Isabel II. Ora, em relação a cada uma destas nações que constituem o Reino Unido, há interesses muito, muito diferentes e, se não, contraditórios. Vejamos, a Escócia, por exemplo, manifestou-se no referendo totalmente a favor da permanência na União Europeia. E neste acordo que foi celebrado, há uma situação muito especial que é a situação da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, que nos anos 90, salvo erro, em 1998, celebrou um acordo de paz por uma guerra que durava há décadas, uma sangrenta guerra que durava há décadas. A Irlanda do Norte mantém-se, de certo modo, dentro da União Europeia, porque não existem fronteiras, não foram este acordo, um acordo de 500 páginas, um acordo enorme, mais de 500 páginas, prevê que continua a não haver fronteiras, pelo menos dentro de um ano, continua a não haver fronteiras entre a República da Irlanda, a Irlanda do Sul, digamos assim, que está dentro da União Europeia e que é de maioria católica, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido e que é de maioria protestante. Ora, com este acordo mantém-se a não existência de fronteiras entre as duas Irlandas. Foi uma exigência da União Europeia para conjugar, nomeadamente, interesses alfandegários e fiscais, portanto, na futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido. Isso significa que, não havendo fronteiras, praticamente não há verdadeira separação entre a Irlanda do Norte e a do Sul. E os protestantes do Norte sentem-se traídos por este acordo porque, de certo modo, não podem eles próprios dirigir o seu destino. Claro que, não havendo estas fronteiras, no caso especial da Irlanda do Norte,
com a Irlanda do Sul, a Escócia pretende o mesmo tratamento. Porque é que ela não há de ser tratada do mesmo modo de que a Irlanda do Norte se faz parte também do Reino Unido? Não há razão nenhuma para ter um tratamento diferente. Ora, isto mostra até que ponto os problemas dentro do próprio Reino Unido são complexos. Para além, claro, de haver outros problemas subjacentes a tudo isto, porque, no fundo, está-se a manter, este acordo prevê a manutenção de uma união aduaneira e prevê que o Reino Unido não possa fazer acordos comerciais com terceiros países sem o acordo da própria União Europeia. De certo modo, a União Europeia fez-se valer da sua preponderância no que toca ao comércio externo, às relações económicas com a Inglaterra. Note-se que cerca de mais de 60%, chega a ultrapassar 60% das relações comerciais do Reino Unido, são feitas com a União Europeia. Só 15% das relações comerciais do Reino Unido é que são feitas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que foi o grande apoiante e, de certo modo, que estiveram por detrás do Brexit, manipulando a opinião pública, utilizando informações falsas, enganando a população, não escondendo à população aquilo que era a realidade, que, por exemplo, o peixe que entrar na Inglaterra, a fruta que entrar na Inglaterra, vai sofrer um aumento de um dia para o outro de cerca de 100%, pelo menos, quando o Reino Unido sair da União Europeia. Ora, isso vai ser absolutamente trágico para o povo inglês e vai fazer com que a Inglaterra entre num momento de grande perturbação política que a senhora May bem conhece e muito teme. Por outro lado, havia o problema dos imigrantes. Neste momento, nós percebemos que na Inglaterra está a haver uma hostilidade muito grande aos imigrantes. Ainda recentemente, uma portuguesa veio à televisão falar dessa hostilidade e os defensores do Brexit, os defensores mais ardentes do Brexit, defendiam que os imigrantes não tivessem um tratamento especial, os imigrantes da União Europeia não tivessem um tratamento especial dentro do Reino Unido, mas fossem tratados como estrangeiros sem qualquer relação privilegiada. Ora, isso implicava que os milhares, milhões de imigrantes ingleses que existem noutros países europeus tivessem o mesmo tratamento, portanto, fossem sujeitos a uma discriminação relativamente aos cidadãos dos respectivos países, coisa que atualmente não sucede e que muito iria prejudicar a Inglaterra. Tudo isso forçou a que a senhora May fizesse este acordo, que não é do agrado de grande número de ministros, em particular do próprio ministro que negociou o Brexit e do ministro para a Irlanda do Norte. Destacada foi a saída da ministra do Trabalho e da Segurança Social inglesa, do governo da senhora May, mas está ainda por se saber até que ponto é que a senhora May terá uma oposição suficientemente capaz de apiar do poder. A senhora May já tem contra ela 20 deputados que pediram a sua demissão, são necessários 48
para que ela tenha de se demitir. Não se sabe, ainda são mais 28 os apoiantes da oposição à senhora May, terão de mobilizar mais 28 deputados. Não será fácil, mas também não é impossível que tal aconteça. Neste momento, a senhora May parece não ter agradado nem a gregos nem a troianos, porque o próprio Partido Trabalhista não está de acordo com este acordo e refere que o governo inglês é neste momento uma atrapalhada enorme, uma confusão enorme e está a lançar a própria Inglaterra num caos, o que de certo modo o que poderá ser verdade, mas é neste momento o acordo que a senhora May conseguiu é o mal menor. Os ingleses estão completamente afastados da realidade e ainda não perceberam aquilo que o aumento do custo de vida, o isolamento a que a saída da União Europeia os vai sujeitar. Esperamos que esta situação seja ultrapassada e que a aprovação do acordo por parte da União Europeia, que está praticamente garantido, se realize no dia 25 de novembro, para a qual está marcada uma cimeira da União Europeia, e que o Parlamento inglês aprove este acordo. Não se sabe se aprovará, não se sabe ainda a posição, pela posição do chefe do Partido Trabalhista, parece que é uma posição de rejeição. Vamos a ver se o acordo será ou não aprovado para bem do Reino Unido e, de certo modo, da União. Parece que este acordo é mais uma tentativa de levar para a frente uma situação intermédia entre a manutenção na União Europeia e a saída da União Europeia, com a esperança de que daqui a uns anos, precisamente pelo agravar da situação na própria Inglaterra, que estas meias tintas levam a cabo, se faça um novo referendo e então, dadas as circunstâncias que a Inglaterra esteja a viver então, que esse referendo seja altamente favorável a uma reintegração da União Europeia. Vamos a ver, como se diz, vamos a ver o que isto vai dar. Finalmente, eu não posso deixar de vos falar da Arábia Saudita e dos crimes que o reino saudita, da dinastia Saudi, está a perpetrar, particularmente no Iémen. E não posso deixar de falar também de Jamal Khashoggi e da anunciada, da acusação do procurador saudita, do procurador-geral saudita, contra os autores diretos, 5 autores diretos do crime de morte de Jamal Khashoggi, do crime de morte violenta e de mutilação total, como se fosse um pedaço de carne cortada aos poucos para depois ser lançada aos cães, de mutilação de Jamal Khashoggi. Já ninguém tem dúvidas que o autor moral do crime, o verdadeiro mandante do crime, foi o príncipe herdeiro Mohammed Ben Salman, conhecido por MBS. Esse senhor é um criminoso nato, está a criar um Estado fora da lei internacional. Não só, isso verifica-se não só no assassinato de Jamal Khashoggi, mas também na forma como está a lidar com a guerra no Iémen. A guerra no Iémen é um conflito religioso, essencialmente religioso, entre sunitas, que são a corrente que domina a Arábia Saudita, e xiitas, que são a corrente religiosa muçulmana que domina o Irão. E percebemos então que
o que é que está aí? O que está aí no meio disso tudo é Israel. O conflito não é só religioso, há muitos locais onde a divisão entre xiitas e sunitas se verifica, mas o conflito é um conflito de apoio a Israel. O Iémen é uma região estratégica de acesso ao Mar Vermelho e, portanto, uma região estratégica para a segurança de Israel. E Israel, a última coisa que queria era um regime que tivesse boas relações com o Irão. Para isso, determinou um golpe de Estado, um autêntico golpe de Estado no Iémen, substituindo o governo xiita por um governo sunita. Ora, essa substituição que foi perpetrada através de um golpe de Estado, com a promessa de que iria levar a cabo uma pacificação dos dois Iémenes, do Norte e do Sul, e dos grupos religiosos xiitas e sunitas, essa pacificação prometida pela Arábia Saudita nunca foi levada a cabo. Bem pelo contrário, a guerra intensificou-se e, neste momento, há uma autêntica política de genocídio por parte da Arábia Saudita, perpetrada por Mohammed Ben Salman, que mata crianças, homens, velhos, mulheres, e não tem nada a ver com a guerra, tendo que não tem nada a ver com a guerra, é completamente destruída. O porto de Aden foi conquistado, que é o principal porto do Iémen, foi conquistado pelos sunitas e, neste momento, os xiitas têm dificuldades de abastecimento. E há milhares e milhares de pessoas, como temos vindo nos meios de comunicação social, que estão a morrer à fome. Culpado disto, exclusivamente a Arábia Saudita e os seus apoiantes. O que é lamentável, os Estados Unidos e a França e a Inglaterra. É lamentável que a União Europeia faça uma política de seguidismo neste genocídio em relação aos Estados Unidos, dos quais há a esperar tudo aquilo que é contra os direitos humanos, mais ainda quando estão em causa os interesses israelitas e o suporte por parte da Arábia Saudita desses interesses, e a luta da Arábia Saudita contra o Irão, que no fundo é uma luta motivada por Israel e para a defesa de Israel, porque a Arábia Saudita não é mais do que um traidor à causa árabe, que faz acordos com Israel contra os interesses árabes e particularmente contra os interesses palestinianos e os direitos dos palestinianos. Não só os interesses, mas os direitos dos palestinianos. É tempo de a humanidade acordar para essa tragédia que está a acontecer no Iémen, com milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas a morrer à fome e com o perigo de morrerem à fome 14 milhões de pessoas no Iémen. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, tem-se manifestado contra esse genocídio, mas não tem sido suficientemente forte, a sua voz não tem sido suficientemente forte para fazer parar o genocídio. Era importante que um tribunal penal julgasse os crimes perpetrados pela Arábia Saudita com os seus aliados americanos, ingleses, franceses e essencialmente estes, no Iémen, de modo a que a humanidade não fosse mais sujeita a tais crimes hediondos como aqueles que este grupo criminoso está a perpetrar no Iémen. E com
esta reflexão trágica sobre o Iémen, eu termino o meu programa de Política Impura e cumprimento os meus ouvintes até à próxima semana. Política Impura. Um olhar sobre a semana.